Olá, nós estamos no curso Creio e Pratico e hoje nós estamos no estudo de número 55 e vamos tratar sobre o arrependimento para a vida. O que é isso? O que isso significa para você e para mim e para o nosso mundo? No resumo, o arrependimento dentro dessa cosmovisão cristã e da cosmovisão reformada se constitui num olhar para as pessoas como um todo, envolvendo aí uma mudança desta pessoa para melhor nos seus aspectos intelectual, emocional e volitivo, isto é, da sua vontade. E essa mudança, esse arrependimento é fruto de uma regeneração que não vem da própria pessoa, mas ela é operada pelo Espírito Santo quando a pessoa ouve a pregação da palavra de Deus e ela vai crer, como nós já vimos no estudo anterior sobre a fé salvadora. O arrependimento e a fé são irmãos gêmeos e nós podemos usar uma matemática simples para explicar a conversão. Fé mais arrependimento é igual a conversão, e aí dá para você entender exatamente esse processo que ocorre exatamente no coração daquela pessoa que crê no Senhor Jesus. Ela vai automaticamente se arrepender dos seus pecados, das suas mazelas, daquilo que ela trouxe dos primeiros pais e que graçaram sobre toda a humanidade, o pecado, uma vez que Adão era o representante da raça humana. A pergunta 87 do Breve Catecismo faz a seguinte indagação: o que é então esse arrependimento para a vida? A resposta é que o arrependimento para a vida ela é uma graça salvadora, não é? Pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado, e agora ele vai ter uma percepção da misericórdia de Deus em Cristo, ele agora vai se encher de uma profunda tristeza e de um horror pelos seus próprios pecados, ele vai abandonar os seus pecados e vai então voltar-se para Deus inteiramente agora resolvido e dali para frente resolvido a prestar uma nova obediência então a Deus. Quais as referências bíblicas? Em 2 Coríntios 7,10, o apóstolo Paulo fala sobre esta graça salvadora que é advindo do arrependimento. Olha como Paulo diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação ou para a vida eterna, não é? Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. O segundo texto é ali do sermão de Pentecostes, o sermão de Pedro, Atos 2, 37 e 38, que vai mostrar o sentimento em que a pessoa está envolvida. Lembra que eu falei que uma das coisas que envolve é o sentimento, né? A ideia do coração da pessoa. Atos 2, 37, 38 nos dizem: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, né? E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Em Lucas 1, 76 a 79, nós vemos esse arrependimento como um ato de misericórdia. E nas promessas que são feitas sobre o Messias, veja que o texto fala: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo
o conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Veja que isso envolve uma tristeza, um abandono e uma volta para Deus, como disse o profeta Jeremias lá no capítulo 31, versos 18 e 19. O profeta diz: ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: tu me castigaste e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Veja que nesse texto ele é bem completo, envolve essa tristeza pelo pecado, a ideia do quanto nos afastamos de Deus, abandonamos a Deus, e agora há uma volta então para Deus. Em Romanos 6,18, Paulo fala que agora o crente vai andar em novidade de vida, e ele diz: e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. A pergunta 88 do Breve Catecismo diz: quais são os meios exteriores e ordinários, os meios de graça pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Veja que nós já vimos um estudo sobre a redenção e as bênçãos da redenção, mas agora aqui a aplicação, ou exatamente os meios de graça, que vão ser os meios onde essa redenção de Cristo ela é aplicada. Então a resposta sobre os meios exteriores onde essa redenção é aplicada é a seguinte: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então veja que existem 3 meios de graça tão somente em que a salvação ela é de fato comunicada. Primeiro meio de graça, a palavra. Segundo meio de graça, os sacramentos. E o terceiro meio de graça, a oração. Quais as referências bíblicas? A gente fala muito em arrependimento, fala na fé, fala na conversão, mas como isso é aplicado? Quando o Espírito Santo vai tocar o coração do eleito e habilitá-lo então a ele crer, a ele enxergar, ele se arrepender dos seus pecados, sentir horror por esses pecados e agora então ele olhar para frente e caminhar em novidade de vida. Em Mateus 28, nos versos 19 e 20, Jesus já ressurreto, ele então dá ordens aos seus discípulos, ele ordena aos seus discípulos e dá orientações a eles, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E olha que ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. E em Atos 2, 41, 42, ainda depois do sermão de Pedro, o texto diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro, a palavra que Pedro havia pregado, foram batizados. Então qual a reação daquela pessoa que crê no Senhor Jesus? Ela é então batizada. Então o texto diz: havendo um acréscimo naquele dia de quase
3.000 pessoas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O partir do pão é a Santa Ceia, não é? Então eles estavam perseverando na doutrina da palavra de Deus, na comunhão entre os crentes, aqueles que criam estavam juntos, e na Santa Ceia, no partir do pão e nas orações. É por isso que Deus vai comunicar através destes meios exatamente as bênçãos da redenção, né? A palavra, os sacramentos e a oração. Mas isso vai ser uma matéria que nós vamos ver depois. Eu espero que você nos acompanhe. Mas hoje eu queria convidá-lo, se você ainda não tem o Senhor Jesus, a você abrir o seu coração para essa palavra que foi colocada e você colocar o Senhor Jesus na sua vida. Faça uma oração, entregue ao Senhor, que Ele o abençoe e guarde. Amém.